Aristóteles foi um importante estudioso grego que nasceu em torno de 348 a.C., no norte da Grécia. O pensador foi o que chamamos de polímata, aquele que possui conhecimentos em diversas áreas do saber. Assim, seus escritos abordam a filosofia, política, ética, biologia, física, lógica e outros temas. Entretanto, se tornou mais conhecido como filósofo, sendo um discípulo de Platão. Considerado o primeiro cientista da história ocidental, Aristóteles deixou um grande legado que influenciou o pensamento e a ciência de gerações posteriores, se tornando um dos maiores nomes do Ocidente. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Tentando pegar carona na brilhante forma de analisar os fatos, Aristóteles parte desse pressuposto para dizer que a sabedoria vem da capacidade de questionamento. Já a pessoa sensata reflete sobre as ideias antes de afirmá-las com paixão, pois tal atitude seria ignorância. Ter muitos amigos é não ter nenhum. No ponto de vista do Aristóteles, quando se tem muitos amigos, mas a pessoa não consegue desenvolver relações de intimidade e confiança com eles, é como se ela estivesse sozinha. É preferível ter poucos e bons amigos do que um excesso de relações superficiais. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Na afirmativa que a educação tem raízes amargas, Aristóteles diz que nem sempre o processo de aprendizado se dá de maneira confortável. Muitas vezes há dificuldade no processo, entretanto, por mais árduo que seja, colhemos ótimos resultados, levando uma sabedoria para o resto de nossas vidas. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O trabalho flui muito melhor quando há prazer no processo. Ao fazer as coisas com má vontade, mesmo que sejamos responsáveis, a probabilidade de um resultado mal feito se torna bem maior. É a velha história de trabalhar com o que gostamos e temos aptidão. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. As grandes ideias normalmente surgem de mentes inquietas e excêntricas. Aristóteles reconhecia isso e parece valorizar uma certa veia de loucura, um traço de originalidade e criatividade que impulsiona boas criações. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. É a melhor qualidade da mente ao lado da honra. A coragem é uma força interior essencial para conseguirmos percorrer os caminhos tortuosos da vida. O pensador sabia disso e afirma ser ela uma das qualidades mais importantes no ser humano. A citação traça um paralelo com uma frase do escritor brasileiro Guimarães Rosa no livro Grande Sertão, Veredas, em que afirma: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Mesmo que não digamos tudo o que pensamos e sentimos, é necessário que tenhamos coerência com as palavras que dizemos. Nem sempre podemos ser totalmente transparentes, mas a honestidade e sabedoria consiste em ter uma comunicação verdadeira e sincera. Não somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência então não é um modo de agir, mas um hábito. Novamente Aristóteles traz a prática nessa afirmação como centro da ideia. Entretanto, aqui ele afirma que a mera repetição sem consciência não traz perfeição, mas que devemos incluir na rotina as ações que devem ser aperfeiçoadas, se tornando parte de um hábito. Valor final da vida depende mais da consciência e do poder de contemplação, que da mera sobrevivência. Contemplar aqui significa admirar o nosso entorno sem esquecer de analisá-lo, observando com consciência e olhar atento às situações e acontecimentos que se apresentam. Para Aristóteles, esse espírito investigativo e contemplativo seria mais valioso do que a simples sobrevivência no mundo. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. O caráter se constrói a partir de nossos atos. O filósofo diz que são as atitudes que determinam a grandeza e integridade das pessoas.
As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre, e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. Já diz o ditado: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ou seja, é preciso encontrarmos um equilíbrio em tudo na vida. Nessa citação, Aristóteles fala sobre o uso do dinheiro, trazendo uma reflexão sobre a importância de se ter sabedoria ao gastá-lo. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Diferente de seu mestre Platão, Aristóteles acreditava que a experimentação era mais importante que a teoria. Assim, nessa frase podemos observar de forma objetiva esse pensamento. Inteligência não é apenas conhecimento, mas também a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. Podemos saber muito, mas se não soubermos demonstrar e aplicar na vida cotidiana, não tem valor algum. Considero mais corajoso alguém que vence os seus desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, porque a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. É curioso que, mesmo sendo uma espécie muito espiritual, os seres humanos se conhecem tão pouco. Às vezes, parece que nos recusamos a mergulhar dentro de nós mesmos, por medo do que poderíamos encontrar. Olhamos a nossa imagem no espelho, mas dificilmente dedicamos alguns minutos para refletir sobre como realmente somos. Todos nós temos algumas características que são difíceis de aceitar. Aceitar a si mesmo é o que Aristóteles chamou de vitória sobre si mesmo. Uma tarefa longa e complexa, mas que se transforma em uma necessidade se quisermos desfrutar essa sensação de bem-estar que equilibra o nosso interior e a imagem que projetamos para o mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo, inscreva-se e deixe seu like. Assim você fica sabendo quando postarmos novos conteúdos. Até breve! Equipe de Citações Sábias e Inspiradoras agradece.